Parte. Karine Zanin. Isso. A senhora é médica, né? Sou. Bom, a senhora está aqui na condição de testemunha da rolada que foi pelo Oswaldo Perez Neto. A senhora conhece ele? Conheço. Bom, a senhora, na condição de testemunha, tem a obrigação de dizer a verdade sobre o cometimento do crime de falso testemunho, uma advertência que eu tenho por obrigação fazer a todo testemunho. Perfeito? Da onde a senhora conhece? Desculpa, pode começar. De onde a senhora conhece o Oswaldo Perez Neto? Do Hospital Ouro Verde. A senhora ainda trabalha no hospital? Ainda trabalho. Qual a função da senhora lá? Sou coordenadora do pronto-socorro de pediatria. Qual é o trabalho da senhora como coordenadora? Eu tenho que selecionar a equipe médica, organizar a escala de plantão, organizar as questões técnicas durante o plantão e falhas, agendamento de exames quando precisa acontecer, né? Tudo dentro da área de pediatria. Eu faço a escala dos médicos plantonistas e no encerramento de cada mês eu faço, mediante a escala de plantão, uma planilha de pagamento. Daí eu encaminho para os responsáveis pelo pagamento da equipe. A senhora se recorda da empresa Segamar também prestar apoio nesse gerenciamento dos plantões médicos? Sim, eu fazia essa planilha quando a empresa Vitale assumiu o hospital, porque eu já era uma gestão anterior à Vitale. Ela pedia que a gente entregasse essa planilha de pagamentos para essa empresa. A gente entregava através de uma secretária que chamava Daniela. A gente encaminhava para ela as planilhas e de lá que era efetuado o pagamento da equipe. A senhora disse também que fazia a escala dos plantões. Sim. Eventualmente, numa falha da escala, também poderia entrar em contato com a Daniela para fazer o suprimento desse médico? Olha, não era bem essa a função. A gente tentava suprir a necessidade do hospital com a equipe que a gente já tinha. Eram alguns médicos que já eram CLT e a gente acrescentava alguns médicos PJ nessa escala de plantão. Eventualmente, quando a gente tinha muita dificuldade de fechamento, eu acionava o Neto para ver se ele tinha mais instrumentos para tentar ajudar na solução do problema. O Neto é uma pessoa acessível? A senhora conseguia contar com ele com facilidade? Foram poucas vezes, mas as vezes em que eu tentei e que eu precisei, ele atendeu. A gente falava através do WhatsApp, ele me dava um retorno sempre, sem nenhum problema, e na verdade a gente acabava, quando eu não conseguia, ele também tinha dificuldades, acabava não conseguindo, a gente buscava outras alternativas para resolver. Só antes da doutora Mara continuar, essa descentralização que havia com coordenadores, isso tornava o trabalho mais eficiente? Porque, vamos supor, se ficasse tudo centralizado lá na Segamar, em São José do Rio Preto, haveria talvez uma maior dificuldade para suprir a escala de um médico que faltasse. Agora, havendo essa coordenação, a senhora tinha um controle maior do serviço? Isso tornava o serviço mais eficiente? Eu conhecia a minha equipe, né? Quando essa empresa chegou, essa equipe já estava formada, né? Porque foi passando de uma empresa para outra empresa. Então, aquela equipe já estava acostumada, habituada a fazer os plantões. Talvez uma empresa de fora aqui da região, ela não teria os mesmos contatos que nós aqui de Campinas tínhamos para conhecer o médico, para escalar novos pediatras, para fazer parte do grupo. Então, essa empresa sendo de outra cidade, acho que dificulta o conhecimento da equipe médica. Nós aqui em Campinas temos mais facilidade em conseguir essa equipe para trabalhar no hospital aqui da região. Doutora, por quanto tempo a senhora exerce essa função de coordenadora? Olha, eu entrei na gestão, eu fui convidada para trabalhar no Ouro Verde quando era a gestão da SPDM, né, que foi anterior à Vitale. Cheguei a ficar um ano com a SPDM, logo chegou a Vitale. Aí eu cheguei a ficar, acho que foi um ano e meio, acho que não chegou a 2 anos com a Vitale. Acho que 2 anos. No período da Segamar, a senhora notou, observou algum esquema montado junto com os médicos no sentido de fraudar a questão de horas trabalhadas, com emissão de notas, dos serviços que eventualmente não foram prestados? Isso na pediatria não aconteceu, porque
porque quem fazia o controle dos plantões, do pagamento e das horas, isso acontecia na minha gestão. O que a gente faz, que isso é comum numa escala de plantão, às vezes, numa emergência, numa falta, porque é um pronto-socorro, está aberto 24 horas. Falece a mãe do plantonista, o filho fica doente, então, de imediato, você tem que propor uma solução. Então, às vezes, a pessoa, eu estou em casa, eu consigo chegar no plantão, mas não às 7 da manhã, eu consigo chegar às 10. Tudo bem? Daí a gente fala, não, mas se eu for às 10, eu vou receber quantas horas de plantão? A gente tentava oferecer uma vantagem financeira para que esse médico se deslocasse numa situação emergencial para cobrir uma situação emergencial no pronto-socorro. Então, isso eventualmente era feito, mas nada que não fosse anotado direitinho nas planilhas de pagamento relatando essas situações emergenciais. Sim, da pediatria eu posso dizer que sim. Da pediatria eu respondo por todas as planilhas que eu fiz e que eu assinei e que eu encaminhei para pagamento. Eu respondo até o momento em que eu fiz a planilha e encaminhei para que essa empresa efetuasse o pagamento. O que acontecia a partir dali, eu não tenho mais contato, não tive mais acesso. Sei que a área da doutora é a pediatria, né? Mas a senhora tem conhecimento se o médico PJ, o custo dele para o hospital é menor do que o CLT? Eu acredito que sim. O médico PJ, principalmente na questão dos encargos trabalhistas, eu acredito que eu sou o CLT, eu fui contratada como CLT. Eu imagino que esse é um custo alto, mas eu acho que é um custo que a prefeitura deveria assumir para poder manter o hospital funcionando. Você tem muito mais facilidade em contratar um médico CLT do que PJ, mas o custo do CLT eu entendo que seja realmente maior. A senhora tem conhecimento de que, a partir de novembro de 2016, ocorreram atrasos nos pagamentos de notas fiscais emitidas tanto pelos médicos quanto pela Segamar? Sim, houve atraso. Não consigo precisar exatamente a data exata em que isso aconteceu. Mas foi um problema grave que nós sofremos lá no Ouro Verde, foi a falta de regularidade na data de pagamento. Alguma vez, sabe quem definia o que seria pago ou não no hospital? Não, isso eu não tinha acesso. Eu encaminhava a planilha e sempre torcia para que fosse preferencialmente os pediatras, mas isso nem sempre acontecia. Mesmo sem o pagamento ou atraso, houve grande esforço da empresa Segamar para a manutenção das escalas médicas? Sim, era uma preocupação muito constante para que o hospital não ficasse desassistido, né? E com o atraso de pagamento, é difícil você segurar a equipe, né? E pronto-socorro você tem que estar com a equipe ali. Então, assim, toda vez que eu ligava, que eu acionava exigindo uma posição, eu sempre fui muito bem atendida e a impressão que foi me passado que essa era uma preocupação dos gestores, que era uma prioridade, mas que tinha situações que estavam além da capacidade deles de gerenciar esse pagamento. Uma última pergunta. A senhora tomou conhecimento, então, que a empresa Segamar fez inúmeros pagamentos por alguns meses para que os médicos continuassem trabalhando e a senhora sabe que ela não recebeu por isso? Não. Tomou conhecimento desse sentido? Não, isso não. Isso eu não tenho como saber. Mesmo porque a partir do momento que eu entrego a planilha, eu só ficava sabendo se acontecia esse pagamento ou não quando o pediatra deixava de trabalhar ou falava que não queria mais trabalhar por falta ou por atraso do pagamento. Como isso era feito, a gente não tinha mais esse controle. Boa tarde, doutora. A senhora já reportou que a senhora trabalhava na área de pediatria. Na gestão vitária, que é o período que a senhora esteve lá, diante das eventualidades que a senhora já colocou aí, da possibilidade de o médico faltar ou não comparecer, essa situação chegou a se agravar a ponto de não ter médico na pediatria? Em algumas situações isso acontece, só que a pediatria ela não tem uma assistência num único setor, né? Nós temos pediatras que estão locados na enfermaria, que é o setor de internação, e um pediatra no setor de UTI, né? Então, quando falta água coberta no pronto-socorro,
nós somos compostos de 3 colegas, um plantão noturno e diurno na porta do pronto-socorro. Na falta de um, ficavam em 2, na falta de 2, ficava apenas um médico, e ele contava com o apoio numa situação emergencial dos médicos locados nos outros setores, na enfermaria, na UTI, para uma situação emergencial. Mas isso prejudica o atendimento, sem dúvida nenhuma. A senhora conheceu o médico Fernando Vitor? Sim, conheci. Você recorda qual era a função que ele exercia? Diretor técnico, se apresentava como diretor técnico. E ele estava lá constantemente? A senhora tinha contato com ele? Muito contato. Todas as vezes que eu precisei, fui muito bem atendida. O Fernando Vitor sempre demonstrou muita preocupação com a situação da pediatria. Eu tinha acesso ao celular dele pessoal e ele se colocava muito aberto para que eu fizesse ligação a qualquer momento. Cheguei a ligar várias vezes para ele, com medo de acontecer alguma coisa por falta de assistência, porque a questão é a assistência, né? E ele sempre demonstrando que essa preocupação também era dele. Ele compartilhava dessa preocupação. E ele era solícito, Muito tentava solícito. buscar a solução do problema. Muito solícito. Muito solícito. Sem mais stress. Boa tarde. Boa tarde. A senhora mencionou em resposta aos defensores, eu até mudei as expressões, minha equipe, a senhora fazia o controle, escala do plantão, planilha. A senhora é responsável por formar a equipe de médicos? Achar os médicos? Sim, A sim, senhora também. equipe. Isso. É a sua equipe? Eu considerava como tal, sim, sem dúvida. Quando a senhora fazia a planilha, essa planilha ela tinha que ter alguma alteração? Ou seja, a senhora já constava os valores que tinham que ser pagos lá? Sim. Já. Sim, Planilha esses valores, né, o valor do plantão era uma coisa negociada, né? Tinha um valor já fixo e isso oscilava para o plantão diurno, para o plantão noturno, para o plantão da urgência, que a gente chama de sala vermelha. Eu oferecia esses valores para os médicos interessados e aquele médico que tivesse capacidade técnica e interesse e achasse que esse valor era justo, ele passava a fazer parte da nossa equipe. Ou seja, a senhora como coordenadora inclusive negociava. Negociava, claro, sim. A senhora era seletista. Isso quer Sim, dizer que a senhora CLT. recebia de quem o seu salário? Eu recebia, quando eu entrei, o meu contrato era da SPDM. E depois? Quando a SPDM saiu e entrou a Vitale, eles fizeram uma coisa que eles chamam de subrogação, pelo menos foi dessa forma que me explicaram. A gente levou a carteira, a gente entregou a carteira no DP, lá no RH, e foi feito um carimbo, como se trocasse o CNPJ da empresa contratante, né? E eu continuei com o meu vínculo. A primeira coisa que eu tive a preocupação de fazer, porque como eu era da equipe da SPDM, fui indicada pelo diretor da SPDM, então eu acredito que o meu trabalho era da maneira que eu executava, da maneira do diretor da SPDM. Eu não sabia se eu ia suprir os interesses da nova empresa. Quando a Vitale chegou, eu expliquei qual era a minha função, perguntei, coloquei o meu cargo à disposição, mas eles pediram para que eu continuasse na mesma função, da mesma forma. Só pedir para a senhora acompanhar meu raciocínio, que a pergunta tem a ver com isso. Então a senhora recebia da Vitale, é isso? Sim, da Vitale. A senhora tinha uma equipe médica, a senhora negociava com esses médicos, a senhora controlava a escala de plantão e depois mandava uma planilha pronta para a Segamar. Isso. A defesa falou que em apoio administrativo, apoio na gestão. No que a Segamar apoiava a gestão? Eu não sei. Eu não sei em que ela apoiava. Eu cheguei até a questionar em algumas vezes, pelo que eu entendi, a explicação que me deram era uma empresa que tinha sido contratada para fazer essa parte financeira do pagamento da equipe médica. Outra pergunta. A senhora, antes da SPDM, a senhora fazia a mesma coisa, de planilha, escala de plantão? Já fiz algumas vezes. Eu tenho uma empresa que chama SOS Pediatria que eu faço prestação de serviço. Fiz durante uma época que existia. E a senhora, fazendo essa coordenação de escala médica, para quem que a senhora apresentava esse resultado para a expedição de nota fiscal? Ou aquilo que a senhora fazia para a Segamar, a senhora apresentava para quem antes da Vitale? Antes da Vitale, eu apresentava para a SPDM. Que era a entidade que geria. A
entidade que geria anteriormente. E com a Vitaly, a senhora não apresentava tudo isso que estava pronto direto para a Vitaly? Porque eles pediram que eu mandasse. A Daniela entrou como se fosse uma secretária na época responsável pelo pagamento dos médicos. Porque quando você contrata um médico PJ, você tem que checar N documentos. CRM, se está ativo, se não está ativo, a nota fiscal, do CNPJ, entra uma parte burocrática que eu sou extremamente técnica na minha área. Eu não tenho conhecimento, nem quero ter. Então, eu passava isso para uma pessoa, que era a Daniela, ela me dava um ok do cadastro desse médico, não, ele está habilitado, a documentação que entregou está válida, ou seja, ele está ativo, pode começar a trabalhar, que a documentação está em ordem. A partir daí, quando ela me dava essa carta branca, eu já escalava o médico. Perfeito, muito obrigado. Só isso, muito obrigado por contar isso. Tá, João.